Boa noite a todos. Aqui é o Roger Batê. Eu vou apresentar os trades realizados hoje, dia 16 de agosto de 2013, no mini índice, do índice Bovespa. Então, hoje, o mercado, depois de uma queda no final da tarde de ontem, o mercado abriu em queda, com um pequeno gap de queda, foi para baixo e repicou imediatamente. Fez uma pequena alta e veio até a média de 20, a partir da qual ele caiu. Eu não vendi aqui porque ainda era cedo, o volume era baixo, eu tinha medo de ter algum repique mais forte, inclusive porque o Shaiki Money Flow aqui estava me mostrando compra. Então fiquei, os dois indicadores divergindo, eu fiquei de fazer trades nesse período. Aí ele veio quase até a mínima do dia, e às 10 horas ele repicou forte para cima. Novamente eu tinha divergência, eu não fiz. Aqui eu podia ter comprado no final, na saída desse candle aqui, mas acabei não fazendo. Eu tinha medo novamente de ele subir um pouco e voltar para baixo. Então eu não fiz nada. Aí o mercado evoluiu e ele ficou travado, na realidade. Depois abriu fora, mas então ele subiu, foi até esse nível, 50.580 mais ou menos, voltou a cair até quase o fundo, e aí eu percebi que ele estava fazendo um canal, aqui esse canal. Aí ele repicou, não comprei porque o repique foi bem rápido, repicou. Quando vi que ele estava retornando sobre exatamente em cima da linha de retorno do canal, eu esperei um pouco e eu esperei o retorno no gráfico de 1 minuto e vendi aqui a 545. Coloquei a minha recompra 215 pontos mais baixo, que foi executado a 330. Então, ganho 215 pontos. Aqui eu estava esperando ele repicar sobre a linha do canal. O que ele fez, só que esse candle aqui não confirmou nada. Além disso, eu tinha uma divergência aqui do Shaiki Money Flow e do estocástico que estava me mostrando venda. Então ele não subiu e além disso a gente percebeu, era fácil perceber que tinha mais venda do que era aceitável para um repique aqui. Então ele fez esse candle para baixo, tentou segurar novamente na linha do canal e foi novamente para baixo até a mínima, essa mínima aqui. Aqui ele repicou. Então, aqui não comprei porque aqui a força a priori não devia ter acontecido isso, né? Então aqui acabei não comprando. Mas ele repicou. Né? Eu devia ter comprado por aqui, porque eu tinha tudo em fase. Né? O Shaiki Money Flow estava positivo, o estocástico também, mas e além disso estava repicando forte. Só que uma compra aqui, eu tinha medo dessa resistência aqui. Então não comprei. Aí ele caiu, subiu mais forte, tentou recair, subiu mais forte. Aqui, essa compra, eu sei que várias pessoas fizeram, eu não teria feito por causa de. A gente estava no rompimento da congestão aqui, então eu não fiz essa compra, mas ela deu 300 pontos. Né? Deu 300 pontos, infelizmente. Então esperei o retorno sobre a média aqui, aconteceu, caiu, segurou aqui, sobre o fundo aqui, sobre esse suporte, repicou, comprei, mas começou a subir. Quando ele chegou nesse topo aqui, ele voltou com toda a velocidade. Em alguns segundos, talvez 5, 10 segundos, né? Jogaram para baixo. Aí já não gostei e fechei com 50 pontos de perda aqui. Não gostei porque a facilidade com a qual eles jogaram o mercado para baixo pode pressupor que eles podiam derrubar mais. Aí decidi parar e ir almoçar. Então fui almoçar aqui e voltei aqui. Quando voltei do almoço, a gente tinha o Shaiki Money Flow em queda, o estocástico também mais para baixo do que para cima. Aqui a gente tinha
era aqui. A gente tinha a inversão já do estocástico, mas não do Chaikin Money Flow. O fato é que eu percebi que havia possibilidade de vender aqui para recomprar um 100 pontos mais baixo, aqui nesse fundo aqui. Então, eu pensei que ele ia fazer isso, repicar na média e voltar a cair. Na verdade, o que aconteceu é que ele me estopou. Jogaram para cima, né, quase 200 pontos. 180 pontos. E aí fizeram o trabalho dele. Quando rompeu aqui, era uma região de suporte, uma região de compra, então não, tanto é que reagiu aqui, não vendi. E quando ele caiu reto, assim, sem esperar por mim, vamos dizer. Não fez nenhum retorno sobre a média. A venda era aqui mesmo. Não acreditei, deixei passar. Aí, então esperei, quando vi que ele estava se segurando aqui, falei, bom, ele vai repicar sobre a média de 60, que é a média de 20 do 15 minutos, aqui, e dar mais uma mergulhada. Aí, então, quando ele me confirmou essa figura, vendi a 555 e coloquei a minha recompra aqui em cima da média de 240, que é a média de 20 dos 60 minutos. Ela chegou até lá, executou a minha ordem de recompra, mais 215 pontos de ganho. E aí, estava esperando novamente um repique, até essa região aqui, para voltar a cair. E aí, fiquei surpreso com a força essa força de recompra. Não tinha lugar para comprar isso. Ou a gente apostava na alta, ou então não tinha como, não sei. Eu não vi como dava para entrar nisso. Aqui a gente tinha logo acima essa resistência, as duas médias, inclusive com a média de 20 já abaixo da média de 60, ou seja, nada que incitava a comprar. Quando rompeu aqui, é óbvio que uma compra aqui no rompimento não era adequada. Depois rompeu para cima, menos adequado ainda. Estava no topo da grande congestão, dessa grande congestão aí. Então não dava para comprar. Tanto é que ele voltou. Não deu para vender, eu não acreditei na venda, porque agora as médias já tinham virado. E aqui deixei passar. Eu não acreditei que ele ia romper o topo numa sexta-feira às 16h50, 16h40. Não fazia muito sentido, mas rompeu. O que fazer? Então não peguei essa alta, né? Acho que era difícil pegar. Talvez alguém pegou, mas eu não peguei. E honestamente não vejo onde eu teria, nessas circunstâncias, onde eu dava para pegar. Alguém mais corajoso, acreditando que podia romper aqui o topo, talvez aqui. É o único lugar onde dava para comprar. Aqui fazia sentido comprar. Mas mesmo se tivesse comprado aqui, eu teria fechado aqui, provavelmente. No topo, aqui, ou aqui, no 60. O que dava 250 pontos ainda. Mas enfim, não fiz. Então é isso. Ou seja, terminei com... Eu terminei o dia com 2 trades positivos, 2 pequenos trades negativos, 295 pontos de ganho, R$100 de ganho líquido. Não foi um dia ruim, levando em conta a complicação do gráfico. Podia ter feito melhor. Realmente, no início do dia, eu acho que aqui dava para comprar, pegar uns 100, 150 pontos. Aqui dava para vender, ter a coragem de vender. Aqui dava para comprar também, ou seja, aqui dava para fazer mais pontos. E aqui depois achei complicado, aqui não. E provavelmente aqui eu podia ter esperado um pouco, evitar esse stop e ter vendido aqui. Aqui a venda, ou aqui. Acreditar que iam corrigir mesmo. Aqui dava para ver que iam corrigir mesmo, porque já estava me dando venda aqui. E além disso, aqui já dá, o 15 minutos já estava virando. Então aqui dava para vender. Aqui dava para comprar, porque na realidade, mesmo 15 minutos tinha virado. Enfim, bom, dá para fazer melhor. Era só isso. Então, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira.